Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessas tecnologias que a gente anda associando, né? Com a lipo, então com algumas cirurgias em centro cirúrgico, são muito válidas. No entanto, algumas pessoas têm um pouco de medo da recuperação, porque realmente, dependendo da paciente, pode demorar até 8 horas essa cirurgia. A recuperação ela é mais demorada, ela é mais complexa um pouquinho do que uma cirurgia convencional, né? Ou de uma lipo um pouco mais conservadora. Quem me segue sabe que eu sou uma pessoa um pouco mais conservadora, um pouco mais receosa. E aí, já tenho o endolaser é uma tecnologia que já tem há muitos anos no mercado, mas que a gente usava em algumas cirurgias, né, de lipo. Então faz a lipo e depois aplica o laser para retrair a pele. Só que tem esse inconveniente de demorar um pouquinho mais a lipo. Então, dependendo da necessidade de lipo, do tamanho da lipo, da quantidade de tempo que a gente gasta com a lipo, quando você associa esse segundo procedimento, essa cirurgia fica um pouco maior. Então, recentemente, eu andei, assim, passando com uma colega que trabalha com esse endolaser, com anestesia local, e eu fiquei feliz de saber que é uma tecnologia que dá, sim, pra gente usar com anestesia local. Só que a gente tem que respeitar algumas regrinhas. Então, a primeira delas, a gente tem que fazer, no máximo, meia folha de sulfite. Então, você tem que pegar meia folha de sulfite e ver qual é a região que meia folha de sulfite vai tratar. A gente não consegue tratar, por exemplo, um dorso inteiro ou um abdômen todo normalmente. Por quê? Porque você vai ultrapassar esse limite e aí você corre, sim, um risco com anestesia local em excesso, tá? Então, a primeira medida é você respeitar a quantidade diária que você vai tratar. E a segunda coisa, ele vai sim retrair a pele, porque a gente já percebeu que várias tecnologias que aquecem a profundidade da pele geram essa retração da pele, então ela diminui um pouco de volume. E aí, quando você faz esse laser por fora da pele, ele melhora um pouquinho, mas às vezes ele não consegue atingir 100% aquela camada que precisa ser tratada. Então, com essa tecnologia, a gente consegue chegar na camada que vai gerar a retração. E aí, usando o nosso conhecimento de lipo, de direcionamento da lipo, a gente vai usar essa mesma forma de pensar para fazer, por exemplo, um abdômen, né? Desenhando um pouquinho mais o abdômen, ou então o flanco, né? Seguindo aquelas referências musculares mesmo para você ficar com um aspecto mais bem delimitado. E claro, a gente, por ser cirurgiã plástica, a gente já domina essa questão toda, né? De anestesia e tudo mais, e assim, um kit, sei lá, de cuidados na clínica, né? Que a gente fica um pouco mais tranquilo de fazer esse tipo de abordagem na clínica com anestesia local. Então, é um procedimento simples, rápido, você chega na clínica, né? E aí a gente faz a anestesia, então, injetando na região que vai ser tratada, e aí você vai passar, então, o endolaser, que é através de um fiozinho que ele é descartado de paciente para paciente, e aí ele vai passar por dentro da pele, e aí ele vai emitir essa onda bem na pontinha do fiozinho. Conforme a gente vai passando, ele vai tratando aquela região de dentro para fora. Claro que a gente tem que ter bastante controle da profundidade, como eu sou acostumada a fazer lipoaspiração, eu já tenho esse controle de profundidade, a gente só segue na mesma linha com o laser. Vai passar várias vezes na mesma região para gerar essa retração de pele. E aí você vai ter então uma recuperação após o procedimento. Então vai inchar, vai incomodar nos dias após o procedimento e você vai ter que aguardar aquele tempo da retração do colágeno, como qualquer tratamento que estimula retração de colágeno, que são pelo menos 3 meses. Na hora a gente já consegue identificar uma certa retração, mas a gente tem essa necessidade do seu corpo responder. Ele vai realmente gerar como se fosse uma leve queimadura por baixo mesmo, por baixo da pele. Ele faz essa retração, ele gera esse calor bem intenso por baixo da pele, e aí você vai ter todo o processo de cicatrização nessa posição. E esse processo de cicatrização pode durar até 1 ano. Então, é uma alternativa muito interessante para quem às vezes não quer, vai para centro cirúrgico fazer uma cirurgia, mas daí fala, eu achei que às vezes o umbigo ficou um pouco triste depois da lipo, porque eu não quis usar a tecnologia, não quis correr esse risco da tecnologia, porque aumentava muito o meu tempo cirúrgico, sei lá, às vezes fez mama e lipo e abdômen, e não pôde usar essa tecnologia
porque não quis, e eu concordo em não correr grandes riscos em cirurgias grandes, né? Ou então aqui no flanco, às vezes tem, ou então essas pacientes que querem fazer lipodimento, mas tem medo de você ter um pouquinho de flacidez embaixo do mento. Então, quando você faz a lipodimento, no mesmo momento você já passa esse laser por baixo da pele, tá? Ele pode sim ser usado associado à lipo, né? Eu, por ser cirurgião plástica, se já fiz anestesia naquela região, não me custaria nada tirar um pouquinho da gordura e então passar o laser na região que o paciente optar por fazer esse tratamento, tá? Então, isso a gente vai fazer em alguns dias na clínica. Essa máquina não vai ficar o tempo todo na clínica, mas ela vai proporcionar essa melhora que eu sentia necessidade, sentia falta, mas não sentia muita firmeza com alguns tratamentos que as pessoas vinham oferecendo. Achava que resolvia, mas que não resolvia com a mesma precisão e a mesma qualidade de entrega de resultado, tá bom?